Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje nós vamos falar sobre essa reação positiva aos preços do boi gordo em boa parte das praças pecuárias do país, sobretudo no estado do Mato Grosso ou do MT. Para isso, nós vamos começar a comentar agora sobre esse assunto com o Dr. Francisco Manzi, diretor da Acrimate, da Associação de Criadores de Mato Grosso. Só que nós não vamos para Cuiabá. Hoje nós vamos até o Rio de Janeiro conversar com o Dr. Chico Manzi, que já está conosco. É um prazer tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, Dr. Chico. Oi, boa tarde, Braga. Boa tarde a todos. Sempre é um grande prazer a gente poder conversar. Bom, geralmente a gente fala direto de Cuiabá. O que está fazendo aí no Rio de Janeiro hoje? Hoje é uma data histórica, viu? Porque amanhã começa a 50ª reunião da Comissão Sul-Americana da Luta contra a Febre Aftosa, a COSALFA, né? Vale lembrar que o Brasil já está reconhecido como livre de febre aftosa com vacinação há muitos anos e provavelmente no próximo 1 ou 2 anos a gente vai ter o reconhecimento nacional e depois internacional livre de febre aftosa sem vacinação. E é isso em que a América do Sul está reunida aqui no Hotel Sheraton, no Rio de Janeiro, para discutir sobre esse assunto. Bom, o fim da vacinação contra a febre aftosa vem avançando e livre de febre aftosa é um cartão de visitas à carne brasileira, ao boi brasileiro, é isso? Isso, é mais muito mais do que um passaporte, porque mais importante do que não vacinar é não ter a doença. Mas a gente avançar para não vacinar é mais um sinal de transparência para que qualquer mercado, né? Vale lembrar também que nós já temos 140 países onde a nossa carne chega, mas são 195, né, registrados na ONU. Então, a gente espera que a nossa carne esteja presente aí em todo o mundo, né? Bom, e esse risco representado aí pelas fronteiras secas aqui do Brasil, não é um ponto a ser observado ou os países vizinhos também estão em linha com essa campanha, com essa questão de sanitária, essa questão, esse cuidado sanitário com os rebanhos, doutor Chico? O único país que teve febre aftosa recente, eu falo 2017, né? É a Venezuela. Né? E a Colômbia e a Venezuela tiveram, né, a Colômbia por causa da Venezuela. O restante dos países da América do Sul e também do restante de todo o continente europeu não tem há muitos anos. Estados Unidos desde 1929, né? Brasil desde 2005, né? Argentina, Uruguai desde 2001. Então, o mais importante do que a vacina agora se torna a vigilância passiva, né? Que se por acaso tiver algum foco, ele seja eliminado de forma muito rápida. Mas a gente acredita que nós seremos o primeiro continente livre de febre aftosa do planeta, né? O continente americano. Bom, a observação, a rápida detecção no eventual caso, tomara que isso não aconteça, isso tudo faz parte desse planejamento também, não, doutor? Não, isso tudo faz parte, né? O Mato Grosso, por exemplo, o último caso foi em 1996, ou seja, os colegas médicos veterinários que se formaram há menos de 28 anos não viram febre aftosa no campo, né, no estado de Mato Grosso. Isso é um bom sinal. A gente espera que essa doença acabe só sendo registrada ali nos livros e nos anais, né? Bom, e de alguma forma vamos falar sobre o mercado também, que sem dúvida nenhuma é um momento histórico, essa participação da Acrimate, de todos os pecuaristas, todos os produtores aqui do Brasil, desse continente, né, no combate e também no fim da vacinação, no caso aí do Brasil, contra a febre aftosa. Agora, uma observação, curiosidade, doutor Chico, por que desse chapéu aí? Mexicano não? Não, não é um chapéu mexicano, mas é um motivo de orgulho, né? Eu estive numa reunião em Nova Canaã durante o Acrimate em Ação e um diretor nosso, Daniel Wolff, muito atuante, palestrante e tudo mais, ele disse que teve numa palestra, eu não me lembro qual é a palestra que ele esteve, tinha uma pessoa de chapéu. E era um evento do agro e o palestrante chamou a atenção de que o chapéu era o sinal de que essa pessoa estava ligada no agro, ou
como agricultor, ou como pecuarista, ou como técnico, ou apenas como um simpatizante do agronegócio. A partir daí eu adotei, né? A gente está no aeroporto, a gente está no táxi, tudo mais, a pessoa te vê de chapéu, ela já associa isso a alguém ligado ao setor agropecuário, que é o que nos enche de orgulho nesse país, né? Sem dúvida nenhuma, uma representação muito grande, né? E também um sinal, um símbolo, né? Daquele que produz alimentos nesse Brasil e mundo, né? Para o mundo todo, e deve ser respeitado também por essas condições, por essa característica única, né? Quer dizer que nas próximas entrevistas vamos encontrá-lo de chapéu. Isso, eu pretendo usar o chapéu agora, né? Inclusive para mim, no meu caso particularmente, já esconde a careca também, então tem dupla função. Então tá bom, tá aí uma boa referência nesse sentido, e sem dúvida isso também pode fazer com que outras pessoas adotem a mesma, não digo postura, né, esse hábito, né, de usar um chapéu para poder mostrar que está ali na produção diária de alimentos, é isso. Doutor Chico, agora como é que está esse mercado do boi gordo, falando aí de estado do Mato Grosso? Parece que essas chuvas aí, de alguma forma, um período atrás, um período passado, deu uma melhoradinha nas pastagens, o pecuarista segurou um pouquinho mais o gado. Como é que está a situação do mercado no estado de Mato Grosso nesse momento? Primeiro falar em clima, né? E a gente falar em produção de bovinos no Brasil, a gente não pode dissociar do clima. 85% dos nossos animais são produzidos a pasto. A gente vem vindo numa crescente, mesmo os animais produzidos a pasto, eles hoje, o Mato Grosso é um grande exemplo disso, ele tem as duas siglas, né, RIP e TIP, que é a recria intensiva a pasto e a terminação intensiva a pasto, que é uma forma bem mais atrativa de você suplementar os animais em condições de campo. Em vez de você trazer o animal para o confinamento, você leva a ração para os animais no pasto. E precisa ter pasto. Então, as chuvas, ainda bem, graças a Deus, no mês de março elas se regularizaram. Nós tivemos aí um índice pluviométrico bastante interessante, foi enchendo as represas, enchendo ali as calhas dos rios e voltando, então, brotando as pastagens. Isso deu um fôlego maior para o produtor, né? E isso reflete, claro, também no mercado, onde ele também pode manter os animais com um pouco mais de tranquilidade, ele pode fazer projeções para escalas de abate mais espaçadas, né? Então isso interfere com certeza no mercado. Bom, e de alguma forma aquela mudança no ciclo ainda não aconteceu. Os preços melhores devem ficar mais reservados para o segundo semestre também, doutor Francisco? Sim. A gente espera que o grande, vamos dizer, a virada do ciclo ocorra já a partir do segundo semestre. Nesse primeiro semestre, a gente ainda tem um número maior de fêmeas sendo enviadas para a indústria do que de machos. Isso, nessa época do ano, é também normal, porque a maioria das fazendas termina a sua estação de monta no final de fevereiro, né? Então, passa o ultrassom para identificar quais são as fêmeas vazias, já durante o final de março e início de abril. E aí, essas fêmeas vazias é que elas acabam indo para o frigorífico. Com isso, segura um pouco ainda o valor pago pela arroba do boi. Mas o que nós temos notado é que o mercado já mais firme, o mercado de reposição já de bezerros, eu tenho participado assistindo leilões, vendo que os negócios estão ocorrendo, já está tendo disputa, nós já temos um certo ágio aí para o bezerro, isso atrai o produtor a voltar a segurar um pouco mais de matrizes para ele produzir bezerros, e isso é um sinal de que a gente pode estar vivendo aí um momento de virada no ciclo. Bom, de qualquer forma, a indústria, é lógico que a gente sempre torce pela cadeia como um todo, né?
que funcionasse e tivesse um equilíbrio. Mas em momentos como esse, a gente viu o fundo do poço praticamente para o preço da arroba do boi gordo, o criador, principalmente o criador preocupado, mas tudo há de se ajustar depois de um tempo. Nesse momento, o pecuarista ele pode estar segurando um pouquinho mais para renegociar ou até mesmo negociar melhores preços pela indústria? Ou a indústria está aceitando ou ainda está impondo? Como que está a relação nesse sentido entre indústria e pecuarista? É lógico, falando sobre uma média expectativa. A pecuária ela é de longo prazo, né, Braga? E também nós temos só no Mato Grosso mais de 120 mil propriedades. Cada propriedade é uma propriedade diferente. Então depende muito da capacidade de pagamento em que o pecuarista está, se ele está no momento onde ele pode investir, né, se ele pode segurar um pouco. O fato de já estar chovendo, ele ter mais pastagem, aquele que tem fôlego, ele pode estar com as contas em dia, ou ele pode renegociar as suas contas, ele pode se lançar a mão de fazer umas escalas um pouco mais compridas, oferecer menos para a indústria, porque a indústria ela precisa diariamente comprar boi. Né? Se o pecuarista ele pode segurar um pouco, ele pode tomar um pouco mais de fôlego, pode terminar um pouco melhor os seus animais, isso vai ajudando a encurtar as escalas, né? Isso a gente já tem notado em algumas praças. Cuiabá, por exemplo, foi oferecido gado já para a escala para a semana que vem, né? E essa escala estava bem mais longa. Então, quando a escala começa a encurtar, os preços começam a subir, porque a indústria precisa diariamente fazer a sua programação, né? Isso também é um bom sinal. Bom, antes de falarmos sobre essa questão do confinamento, o doutor Chico antes já falou que teve aí, começa a ter um aquecimento à procura de bezerros, né, para reposição. Houve mais uma vez um número, um percentual elevado de abates no MT, né? Registrou mais um recorde, é isso, doutor Chico? É isso mesmo, nós estamos com a capacidade de abate bastante alta, né? Mesmo principalmente para mercado externo, né? Para mercado externo, ainda com um pouco de alta do dólar, isso ajuda a fazer a gente ficar mais competitivo nas exportações, e por isso nós batemos esses recordes, né? A China segue ainda como nosso principal destino, com mais de 100 mil toneladas por mês, né? Aí seguido aí de Estados Unidos, Irã, outros países do Oriente Médio. Então, esses recordes nos ajudam também poder equilibrar um pouco mais. O que a gente espera, né, Braga, é que a gente também tenha um aquecimento do mercado interno, né? Porque mesmo exportando para tantos países, tudo que a gente exporta ainda não dá 1/3 do que é consumido aqui no Brasil. Então, a gente ter aí uma maior renda do trabalhador no Brasil é o que faz com que o mercado se equilibre de forma mais atrativa para todos, né? Bom, para finalizar, doutor Francisco, essa questão da reposição ligada diretamente ao confinamento, né, que vem por aí, a uns custos de produção, de alimentação um pouco mais leves, por dizer assim. Dessa vez vai sobrar uma margem maior para o confinador com esse preço. É lógico que vai depender tudo da procura do momento, né, dos preços, da reposição, né, das negociações, mas ao que tudo indica, o confinamento deve ser um pouco melhor e já começa a ter um aquecimento, pelo menos na intenção né? Não, a gente acredita que sim. A gente acredita que sim, porque os custos de produção agora estão um pouco mais baixos, né? Os grãos já num preço mais ativo, o DDG, né, que é aquele coproduto do etanol de milho, também sendo bastante ofertado, é um preço mais atrativo do que no ano passado. Isso sobra um pouco mais de margem para o confinador também. Mas essa nova modalidade aí, que é a terminação intensiva a pasto, ela também tem feito a sua lição de casa, vamos dizer assim. Porque você terminar um animal a pasto com suplementação, você consegue abatê-lo até os 30 meses, que é o que pede a China, né? E, diferentemente do confinamento, onde você tem que ter um grande número de animais para compensar ter confinamento, essa terminação intensiva a pasto não. É uma coisa muito mais democrática.
qualquer pecuarista que tenha múltiplos de carga, ele pode comprar rações e ir suplementando os seus animais. Então, a gente acredita que nos próximos anos, Braga, a gente vai ter aí muitos animais sendo terminados dessa maneira. Mas o IMEA está terminando agora, nessa última semana de abril, as intenções de confinamento. A gente acredita que ela deve divulgar isso já no início de maio, né, de qual vai ser a intenção de confinamento, mas a gente acredita, sim, que vai ser mais atrativo do que foi no ano passado. Tá certo. Doutor Francisco Manzi, muito obrigado pela participação. Um abraço, lógico, a todo o pessoal da Aclimate, todos os produtores do estado de Mato Grosso. Bons trabalhos aí na Acosalfa, nessa reunião importantíssima, histórica que acontece no Rio de Janeiro. Foi um prazer falar contigo, doutor Chico. Obrigado, Braga. Obrigado a todos pela paciência. E sempre que possível vamos estar aqui presentes, sempre, se Deus quiser, trazendo cada vez notícias melhores. Um grande abraço a todos aí. Obrigado, igualmente. Bom trabalho. Bom, e a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Lembro mais uma vez, para aqueles que ainda não fazem parte do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, vá lá, faça uma assinatura, participe desse seleto Clube de Assinantes do TD. O telefone está aí, espalhe para todos, 19-998132915. E a todos que nos acompanham, já sabem, as entrevistas e todas as informações que são exibidas na primeira edição do Tempo e Dinheiro e também aqui no TID, você encontra e pode curtir, relembrar nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Está lá, né? Curta, comente, compartilhe e faça parte dessa grande família do TID. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado e até uma próxima.